E hoje é dia de StarCast por aqui, gente. E hoje eu tenho assim uma honra. A pessoa, o nosso super convidado de hoje é meu amigo há 30 anos, além de ser um excelente profissional. Eu enumerei ele hoje como um coach models, um treinador de modelos assim internacional também, gente. Então, eu vou deixar o Marcelo dar um spoiler do nosso convidado de hoje, que para mim, ele é o divisor de águas de tudo que aconteceu em Goiás, só para vocês terem noção desse convidado. Conta aí, Marcelo, dá um spoiler Grace, esse episódio hoje. de quem que é essa pessoa. Bom, eu sim me sinto em casa e totalmente assim feliz de poder estar entrevistando, né? Agora assim, eu vou me colocar na posição de entrevistador mesmo, porque é uma pessoa que eu sempre admirei, é uma pessoa que eu tinha sonho de conhecer, tive a oportunidade de trabalhar com ele durante anos. Conheci uma geração de modelos que muitos eu acho que já viram na TV, né? Principalmente na época dos anos 90, que era muito forte. Estou falando de nomes como Edgar Rodrigues, Keila Lemes, Lucian Bueno, enfim, uma infinidade de nomes que ele vai, né, listar. Eu lembrei desses porque eu lembro de uma situação de estar andando pela Anhanguera com o Edgar e todo mundo sair, né, na rua para ver aquele indião passando. E Emerson Guns, né, um dos principais modelos também na época, mas acima de tudo o que a Graça falou, um divisor de águas dentro da moda goiana. Existe o antes, um mercado totalmente informal, e depois a profissionalização, né, onde assim começamos a entrar nesse sistemático mundo dos modelos, só que de uma forma organizada, respeitada e principalmente cuidada. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Oliveira, e obrigado, gente, a gente conseguiu uma vaga com esse homem, que é difícil. Não, acho que primeiramente eu quero agradecer a Graça, né? Não só pelo convite, mas pelas palavras. Estendo também a você, Marcelo, tá? Todo esse carinho demonstrado aqui, né? E é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? Dividindo esse tempo aqui, né? Nesse bate-papo informal, né? Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu sei que já tem um tempo que vocês me convidam, mas de acordo com questão de Agenda, gente. essa coisa toda, né? Mas ainda bem que dessa vez deu certo. Mesmo eu saindo de uma pequena virose, uma gripezinha, mas eu acho que estou aqui preparado. Que bom, assim, eu estou muito feliz mesmo, porque assim, a minha história com o Ronaldo começa em 95, quando eu entro na faculdade e crio um evento de moda. Dentro de uma faculdade de artes, porque que não tinha na faculdade Sim, de não moda tinha. antes, né? E assim, o Ronaldo foi a primeira pessoa a nos estender a mão a 3 meninas calouras que chegou e falou assim: quero fazer um super evento em Goiás. Época de Lembro muito bem Goiás, disso. verão, né? Isso. Então, assim, eu falo que a gente tem que ser muito grato a todas as pessoas que fazem, têm esse tipo de atitude conosco. E ele simplesmente me mandou as melhores modelos. Ele não me mandou as meninas que estavam começando. Eu falava assim, gente, mas essa menina aí vai desfilar no nosso evento. E assim, foi um evento incrível, né? Que assim, muitos desacreditavam, e o evento foi a nível nacional. Então, o Ronaldo, eu falo que ele foi assim um dos responsáveis por toda a minha trajetória que começou nessa minha vontade de fazer moda, né? De reeducar, de trazer esse conceito da moda em Goiás. Então, Ronaldo, assim, eu realmente, assim, só agradeço. E hoje a gente vai te fazer muita pergunta. Tem uma pessoa aqui que adora pôr fogo no parquinho, então você cuidado com ela. Sim, eu já tive a oportunidade. O Marcelo trabalhou comigo na época da New Faces Models por longos anos. Depois tivemos a oportunidade de trabalhar novamente na agência matriz e na filial da Ford Models, né? Então também é uma pessoa que eu também tenho muito orgulho, né, de ter começado de uma certa forma pelo meu trabalho, né? E hoje ser o profissional que ele é, um profissional muito respeitado e que colocou tudo em prática aquilo que ele absorveu comigo, né? Que é a transparência, a ética e, acima de tudo, o profissionalismo. E na época, Graça, quando você foi bater lá na New Faces, o que eu vi muito em vocês, sabe o que era?
uma força de vontade, um amor muito grande, uma garra e uma doação de querer fazer as coisas acontecer. Eu sempre fui uma pessoa muito perceptiva, muito intuitiva, e eu vi realmente que vocês queriam, né, mostrar não só para vocês, mas para todas as pessoas, né, um trabalho bonito, excelente. Então foi por isso que eu sempre, né, eu apoiei e sempre busquei incentivar essas pessoas, né, nesse sentido. Sim. É isso, né, Marcelo? Não, mas assim, nessa estrada, eu gostaria que você enumerasse e falasse, né, para nossa audiência, porque assim, eu conheci o Ronaldo antes dele me conhecer, e isso é óbvio, né? Ele é uma pessoa famosa, baluarte da moda em Goiás. Então, assim, todas as pessoas. Eu comecei a trabalhar em 86, gente. Então, assim, ele já estava na estrada. Mas, assim, aconteceu um fato aqui em Goiânia, quando era lá na Academia Tocantins, Galeria Isso. Tocantins. Na Academia Tocantins, porque a agência, a New Faces Models, ela nasceu junto à Academia Tocantins, onde eu ministrava, na época, os meus cursos de modelo. E eu lembro de estar passando e estava acontecendo uma sessão fotográfica. E na época, se eu não me engano, eram Luciano Bueno e Priscila Santos fotografando. Isso mesmo. E eu parei, eu fiquei, gente, né, que barato isso. Eu não entendi o que era, mas eu achava fascinante. E assim, naquela época eu não tinha tantos acessos, não existia a informação que a gente tem hoje. Não. Então, assim, parecia algo muito exclusivo, muito fechado, né? E eu ficava assim, gente, como é que se chega a isso? E passa-se anos, e depois, assim, já no 83, aí, né, aconteceu de eu conhecer a New Faces Models, mas ainda não cheguei ao Ronaldo. Você foi fazer uma entrevista e você fez curso comigo. Exatamente. Olha as histórias, gente. Então, assim, eu gostaria que você falasse essa trajetória, porque todo mundo conhece, né, tipo assim, o sucesso do que foi, mas ninguém, de repente, fala da batalha, né, para chegar. Eu sei a sua origem, né, que você também não é de Goiás, você veio de fora. Então, conta um pouquinho até chegar no ponto que a gente vai começar, que é essa coisa de estrutura mesmo, assim, né, tipo grande agência. Marcelo, na realidade, assim, eu sou goiano. Eu nasci em Goiânia, mas eu morei... Eu já era Piracanjuba, não, ó, não, já... sim, não. Eu Ó, nasci, fake news aí, gente. Eu sou goiano, né? Nasci e morei aqui em Goiânia até antes, e mudei para Piracanjuba, uma cidade do interior próxima aqui. E basicamente eu comecei era um sonho. Eu amava. Eu gostava muito. Eu tinha uma tia, que é a tia Maroca, que era uma grande costureira na época em Piracanjuba, irmã da minha mãe, e ela tinha, naquela época, né, as referências eram as revistas de moda que ela comprava mensalmente. Eu devorava essas revistas, eu achava tudo muito bonito, né, tudo muito interessante. Minha mãe mesmo, o dinheiro que meus pais me davam na época, eu corria em bancas de revistas para comprar justamente revistas de modas, né, e me se espelhava muito nas novelas. Locomotivas, Dancing Days, né? Locomotivas eu tinha 13 anos de idade. E nessa época já eu comecei a promover concursos de beleza na escola onde eu estudava, no Colégio Estadual Rui Brasil Cavalcante. Fazia desfiles com as minhas colegas de classe em fundos de quintais, né? Eu lembro que tinha uma amiga minha, que a mãe dela tinha uma loja que funcionava na casa dela, e eu, sem saber, não, vamos fazer um desfile, fiz a separação das roupas, me espelhava no que eu via nas revistas, nas novelas, né, fazia as produções, e sem eu saber, eu já montava o desfile da forma correta. Ah, se eu tinha 10 meninas, eu tenho 30 looks, essa garota entrou no primeiro look aqui, a segunda entrada dela seria no 11º. Sem saber, Graça. Já tinha todo esse roteiro. Era uma coisa, eu né, acho que isso aí foi uma dádiva, né, uma vocação, um dom que foi me dado, né. Então eu comecei dessa forma, brincando com isso no interior, né? Vim para Goiânia aos 13 anos de idade para fazer, na época, o 2º grau. E nessa época eu fiz um curso de modelo, mas não com o intuito de ser modelo, porque eu nunca tive essa vontade e também eu sabia que eu não tinha todo um perfil estético para isso, né? Uhum. Foi na tradicional escola UFOM, onde com isso me abriu muito, né? A mais ainda o desejo de trabalhar. Nessa época eu estudava no Colégio Objetivo e comecei a fazer eventos também, concurso de Miss Fico, sabe? Comecei a envolver com isso no colégio. Nessa época eu conheci uma pessoa que trabalhava com eventos sociais, me chamou para trabalhar com ela, a Beth, fui trabalhar com ela, fazendo aniversários de 15 anos, e paralelo a isso eu tinha uma outra amiga que tinha uma academia
chamada Bela Academia de Ginástica e Dança, no setor dos funcionários, na P25. E, na época, ela era uma professora num colégio particular aqui em Goiânia, e ela montou uma turma para dar um curso de modelo, com, na época, uma modelo muito conhecida, que era a Azula. E ela, antes de começar esse curso, uns 10 dias, a Azula não pôde assumir um compromisso por um problema pessoal, né? E ela me recorreu, arrumei uma outra modelo, a Liliane Calatayud também, todas crias ali da época da escola UFOM, que também não pôde cumprir o compromisso. Ela, Ronaldo, você fez o curso, você já sabe fazer desfiles aí, dá esse curso pra gente, para mim, eu não posso ficar sem dar esse curso, são mais de 40 meninas. Então foi a minha primeira experiência, e eu apaixonei. Até eu fiquei surpreendido com o sucesso, né, com a minha doação, com a minha entrega. Aí, terminando esse curso, nós fizemos um desfile de formatura aqui no antigo forno de barro, na T9, né? E logo depois ela me convidou para uma outra turma, e paralelo a isso, essa outra pessoa que eu trabalhava com eventos, conseguiu, parece, uma boutique no interior de Bela Vista para fazer um desfile, e aí começou, Graça. Começou, e daí mais não parei, né? E comecei a fazer trabalhos, aí migrei também para essa parte de produzir mais comerciais relacionados à moda. Trabalhei para algumas revistas de moda na época fazendo produção, a Cadernici, a Moda e Companhia, que eram revistas locais. E depois disso eu tive um tempo em São Paulo, onde eu fiz alguns cursos, né? Alguns cursos técnicos. Eu não sou formado, inclusive nessa época eu havia passado no vestibular para Direito, que não tinha nada a ver comigo. Eu entrei na faculdade, eu passei com 17 anos, cursei 6 meses, tranquei, e depois tentei fazer uma transferência para um curso, mas na época tinha o quê? Publicidade. E não tinha nada a ver comigo. Eu basicamente deixei o curso. Fiquei nessa época um tempo em São Paulo, fiz alguns cursos no Senac, na Joyce, tinha uma escola na época chamada Joyce Manequins e Maneiras, num curso na Socilo do Rio, fiz curso com vários coreógrafos famosos, né, o Bernard, que era dono da antiga agência Casting, o Zé Reinaldo, e aí começou, aí eu continuei trabalhando em Goiânia, promovendo cursos, né, comecei na Mona Lisa Jazz, depois fui para a Academia Tocantins, e da onde que surgiu a questão de abrir uma agência de modelos, né, isso foi conquistando. Por quê? Porque eu comecei a formar vários profissionais para o mercado. E você veio numa época que a moda estava dando um start em Goiás, né? Sim. Que foi quando eu comecei, assim, profissionalmente, como fotógrafa de moda, que foi, assim, para mim, no ano 2000. Mas isso foi bem antes. Foi antes, foi né? Bem no final da década de 80. A minha carreira começa aí. Essa história aí foi no final da década, meados de 80, início de 90, né? Entendeu? Então foi bem antes. Tanto é que a New Face, ela surgiu em 87. Ronaldo, mas assim, eu quero pegar esse ganchinho aí, porque assim, eu no início, da minha apresentação eu esqueci, olha, era a parte mais importante da minha apresentação e eu esqueci. Mas assim, quem está aí do outro lado, com certeza, em algum momento do ano, ouviu a seguinte frase: a New Faces Models quer descobrir você. Gente, meninos e meninas de uma geração dos anos 90 ali pra frente não ouviu isso? Porque estava na rádio o tempo todo. Assim, publicidade. Essa famosidade, né, que a gente fala de influenciadores, etc., os modelos tinham, não é isso? Mas sem as redes sociais, exatamente. Né? Se o modelo ele estava na TV, ele estava no jornal, ele estava na revista. Não, é tão interessante o que você está falando, gente. Vocês não sabem desse meu outro lado, né? Mas a minha mãe, eu acho que ela ouvia, né, essas notícias pelo rádio, TV, e ela me colocou num curso de modelos também. Vocês acreditam? Grace Model! Eu devia ter em torno de 10, 12 anos, mais ou menos. E assim, realmente, e eu creio que foi por conta dessa publicidade, né? Que a minha mãe viu. Só que ela não foi, infelizmente, na New Face. E aí você falou P25, né? Eu acho que era muito próximo à minha casa. Então, eu fiz um curso bem perto desse lugar aí, ou nesse lugar. Porque eu era muito nova. Chamava-se Bela Academia de Ginástica e Dança. Quem sabe você foi minha aluna, né? Eu acho que não. Eu lembraria, Ronaldo, porque seria impossível esquecer, né? Mas eu lembro muito vagamente da professora, muito vagamente, porque realmente eu tinha 10 anos de idade, sabe? Eu lembro de flash, sabe? Assim, tinha um clube em Goiânia que nem existe mais, acho que era
o balneário. Eu lembro que a gente fez um desfile nesse clube. Então, assim, realmente isso tudo se deu à questão de você fomentar isso aqui para nós. E naquela época também teve algumas pessoas que me ajudaram bastante, né? Nós temos o saudoso colunista Carlos Alberto Menezes, que na época ele era colunista do jornal, eu esqueci, não era Diário da Manhã, Estado de Goiás. Uhum, Então ele organizava concursos de beleza, uhum. ele organizava concursos de modelo, né? E eu passei a produzir, a ensaiar os concursos deles, né? Tinha o Nivaldo Silva também, que era na Goiás, época, né? ele fazia os concursos de Miss Goiás. Quando ele me conheceu, foi uma pessoa que me deu muito apoio, né? Falei assim, olha, vai em frente, você tem um futuro, né? Então, tudo isso, Graça, foi começando dessa forma, né? Mas não foi fácil, não. Foi super difícil, É né? porque tudo na vida Foi é um super difícil, foi um processo. processo. Mas eu acho que, acima de Uhum. tudo, Graça, foi muita vocação, foi muito amor, né? Colocado desde o início, né? Inclusive, quando eu resolvi realmente abrir a New Faces Models, eu fui novamente para São Paulo, trabalhei durante 6 meses na antiga agência Class, que hoje é a Mega, né? Para mim aprender realmente toda a engrenagem, toda a logística, toda a sistemática de como seria Ronaldo, uma você fez uma agência, né? modelagem, né? Então você disse não ser formado, mas você auto se formou com todas as modelagens que você fez. É o que eu digo sempre, né, para os meus alunos, para as pessoas que estão à minha volta, que a Eu acho que gente eu fui um precisa autodidata, né? um autodidata, mas a gente inspira em algumas pessoas e a gente, né, modela algumas pessoas. Então eu vejo muito isso em você. E você se formou e hoje você forma, como se diz, uma boa parte, né, das modelos que saem daqui do estado de Goiás e vai para o internacional. Assim, esse trabalho ele começou, ele fortificou muito, né, na época da New Faces Models, quando a agência já tinha um certo tempo, bem no início mesmo, da New Faces, que foi no final da década de 80, início de 90, foram Uhum, vários nomes, né? uhum, Andrea Borges, Tony, o Neil Marcondes, que hoje inclusive é um uhum. ator reconhecido, né? Já fez vários filmes, televisão, novelas, né? Entre outros modelos, né? Foram muitas pessoas, né? Eu sou de uma época que já existia um plantel de modelos bem conhecidas, como Lilian Soto, Ivone Ferraz, Salwa Sheikh, Elza Afonso, Ricardo Melo, né? Cuidado não esquecer nomes aí, que depois você sabe que a sua caixinha de mensagem vai eu sei, mas bombar. foram muitos modelos, né? Foram bastante modelos. Vai lembrando aí, E com Marcelo. isso depois vieram outras safras, né? Porque o trabalho realmente por que eu abri a agência? Como eu era uma pessoa que na época eu só trabalhava com cursos, eu formava as pessoas, capacitava as pessoas para o mercado de trabalho. Sim. E produzia muito eventos. Na época eu fazia muitos showrooms. Eu lembro lá dos showrooms da Galeria Pova, na Caule Jeans, na Xerife, na Túnel Modas, na Espaço Fino. Então, era muito trabalho. E, ao mesmo tempo, os modelos que eu colocava no mercado começaram a se emplacar, começaram a sobressair. Edgar Rodrigues, Luciano Bueno, Tereza Mota, eram várias Porque pessoas. você usa técnicas, né, Sim. Ronaldo? E isso é interessante, porque eu, como fotógrafo, eu sinto muito falta dessa técnica. Às vezes, já começando aqui alguns assuntos bem específicos, nós temos, assim, modelos que saem de alguns reality shows, modelos não, né? Pessoas que entravam e depois elas saem, modelos de alguns reality shows, e elas chegam à frente das câmeras, elas não sabem se posicionar. E aí, quando se tem toda uma técnica de alguém como você, faz toda a diferença no meu trabalho final. O que você me diz sobre isso? Acha que. Eu acho que, acima de tudo, o Graça, Marcelo, é um somatório de fatores. Primeiro, a pessoa tem que ter consciência do biotipo, do perfil dela. O fator estético, realmente, ele pesa. Ele tem que estar dentro de um padrão, né? A questão vocação, a pessoa tem que gostar e a pessoa tem que ter talento. Então, isso são a receita primordial. Agora, eu vejo que fazer um modelo não tem diferença de como fazer um atleta, um bailarino, um jogador de futebol. Requer uma moldagem, uma lapidação, né? Um trabalho realmente didático e técnico para justamente você aprimorar, né? Lapidar o talento daquela pessoa, né? Então, é essencial. Hoje, por exemplo, eu recebo pessoas, principalmente que se dizem que são modelos dentro
democratização. Dentro desse fast fashion, né, Yes. que as redes sociais Aham. exigem. Não, eu queria trabalhar com você, eu já sou modelo. Chega lá, vai fazer um teste comigo. Você já é modelo? Então, me posiciona aqui na frente, faz uma sequência de poses, dentro de uma emoção, transforma isso em caras e bocas, um determinado estilo de pose. A pessoa não sabe Mas já fazer. aconteceu de ser uma pessoa que já tem uma visibilidade, né? Tipo Já, assim, dentro do mercado, e de já, repente, assim, tipo, às vezes eu me sinto constrangido de, né? Porque assim, a pessoa chega achando que ela tá num nível e a gente, dentro do nosso crivo, a gente sabe que ela precisa aprender. Como Marcelo, é que é a sua dinâmica com essa pessoa? Eu tenho toda uma psicologia, né? Porque eu acho que os anos aí de carreira me deu todo esse traquejo, né? Esse conhecimento para saber lidar com isso, entendeu? Então não é, eu tento conduzir para a pessoa entender, né? Eu não estou ali no momento de uma entrevista a constranger ninguém. Eu só passo para a questão de fazer testes, né? Quando a pessoa realmente demonstra que sabe e é nítido que ela não sabe, né? Às vezes, por exemplo, eu já faço desfile, então me explica aí a diferença de um desfile comercial com um desfile fashion. Põe esse casaco, tira ele da forma correta como tem que ser feito, né? Eu acho assim que ser dom é um dom. A pessoa ela tem essa predisposição, mas isso pode ser trabalhado, pode ser moldado, né, para um melhor retorno dentro de um propósito profissional da pessoa, né? E hoje, infelizmente, eu confesso a vocês que eu me vejo eu sou um tipo de profissional que eu estou em extinção. Infelizmente, esse legado que eu tenho, eu não vou deixar para ninguém. E o que você vê hoje no mercado de trabalho? Agências que não têm esse tipo de preocupação. Aliás, que não podem nem ser chamadas de agências, né? Assim, eu mesma recebo inúmeros directs falando assim, porque a agência X me chamou porque eu sou modelo. Para mim ser modelo, eu quero que você faz as fotos. Ou então ela pergunta, e essa agência, o que você acha? Eu falo, não tem nada a declarar. Porque hoje, infelizmente, existem agências que querem fazer o book e nunca mais. Na realidade, são agências que não são sérias, né? Então, hoje eu enumero algumas agências que são sérias aqui em Goiás. O que eu coloco para você são empresas que se especializaram na exploração de sonhos de pessoas que querem ser modelos. Caça-níqueis, gente. Ele está falando de caça-níqueis. A partir do momento que você envolve um sonho, ainda mais que tem vaidade e ego por trás, é muito fácil você falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Claro. É muito fácil. Não, e pessoas que não têm nenhum tipo de perfil. Primeiro, a rede é jogada, né? Eles jogam a rede. Agora, assim, as agências sérias não têm esse tipo de postura de abordar pessoas nas redes sociais. De uma forma assim, olha, nós gostamos do seu biotipo, gostamos do seu perfil, você tem um perfil que vai atender a vários clientes que estão marcando teste, até de uma forma imediata, sabe? Então, tudo é surreal. Isso não existe. Não existe. Então, fujam de qualquer agência que chamar você no seu Instagram, no seu Facebook. Fujam de qualquer agência que queiram te vender um book pasteurizado logo de início. Um book não qualifica ninguém para se tornar modelo. Qualquer pessoa pode fazer um book. Ele é importante, mas a partir do momento que a pessoa foi preparada, tem consciência do seu perfil, do seu biotipo e em qual tipo de mercado essa pessoa pode atuar. É dessa forma. Entendeu? Ou agências que cobram taxas de representatividade ou agenciamento. Agências sérias ganham comissões em cima dos trabalhos que as modelos fazem, que são fechadas por ela. Agora, sim, tem algumas agências de um perfil nacional, maiores, né, tradicionais, principalmente agências do Sul, que já carregam, inclusive, toda uma fama de ter descoberto grandes modelos. Eles têm um trabalho de caça-talentos que ali eles realmente dali conseguem tirar pessoas boas que são colocadas numa plataforma e as agências realmente que precisam daqueles perfis recrutam. Certo. Mas só que eles não fazem uma seletiva, porque tem um lado financeiro. Porque o quanto maior número de pessoas participarem, porque essas convenções, as pessoas pagam fortunas. Você foi selecionada, você vai ter que ir para São Paulo fazer uma seleção. Não, e eu vejo 4 mil, 5 mil reais que a pessoa paga. Que mãe paga por sonho de filho, né? Então, eu já vi, assim, inúmeros casos, né? De pessoas, assim,
muito simples que pegava assim, o dinheiro, às vezes, da Não. compra do mês e Eu já- falava assim, eu vou investir na minha filha. Eu já presenciei Porque eu isso, Graça. acredito. Eu já presenciei Então, isso. é um mercado que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E realmente investigar se essa agência é uma agência séria. Então, mas aí chegou o ponto, porque lembra que nós falamos, né, do antes e depois. Nós somos de uma geração onde você, assim, era muito nichado, assim, tipo, não existia dúvida de quem era quem dentro do nosso mercado. Hoje, com toda essa facilidade, né, eu vou chamar de fake news, que está aqui na nossa mão o tempo todo, Instagram, Facebook, né, enfim, as redes sociais do momento, muitas vezes é difícil você identificar quem está do outro lado, quem está na ponta. E os profissionais que realmente são sérios do mercado, eles acabam sendo engolidos por essa velocidade. Porque as pessoas, você falou de sonho. É muito difícil para nós chegarmos para uma menina, para um menino e falar, olha, né, funciona dessa forma, sendo que tem várias outras pessoas alimentando aquele sonho dela numa forma de velocidade. Então, assim, a gente brinca muito assim, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas é uma realidade. Como é que a audiência, Ronaldo, você que vem de uma trajetória, tantos top models, sejam eles masculinos ou femininos, lidar com essa realidade do nosso mercado hoje? Porque, assim, eu considero um desserviço muita coisa que acontece, não só no nosso mercado, mas eu acho que de uma forma, vou chamar de global, mas eu sei que é muito mais forte no Brasil. Sim, é muito evidenciado. Eu cheguei a trabalhar, eu tinha uma época da minha fase da minha vida, quando eu fui dono da New Faces, eu morei por um tempo nos Estados Unidos, onde inicialmente Por isso ele é internacional, gente. eu trabalhei inicialmente, né, com uma loja de boutiques, uma boutique de grifes brasileiras, especificamente na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, porque eu tinha família que morava lá. Então eu montei realmente uma boutique, eu revendia várias marcas de Goiânia, de Belo Horizonte, né? E depois disso, paralelo, fui trabalhar em duas grandes agências escolas americanas, a Models Productions e a Barbizon. Eles tinham um trabalho realmente de scouter, sabe, Marcelo? Mas era um trabalho que não era tanto de enganar. Realmente fazia esse trabalho seletivo, né? Esse skull caching, era feita uma publicidade, se instalavam nos shoppings, ali se arrebanhavam as pessoas e eram tiradas para quem realmente tinha um perfil fashion, para as agências fashion, para quem tinha um perfil comercial, mas não tinha valores, mas eram coisas que de gastos, né? Agora, eu como pioneiro, eu lamento muito. O que eu oriento as pessoas é que pesquisem, que busquem informações, joguem no Google. Por exemplo, a minha página no Google não tem uma reclamação. Agora, as empresas, por exemplo, que trabalham nesse perfil, Marcelo, é recheado de reclamações. É recheado de reclamações. Procura saber se, de repente, alguém que já passou por isso. Mas o que às vezes eu sinto, que o Marcelo falou, é que parece que as pessoas querem essa pressa. Então, eles preferem acreditar numa coisa ilusória, que está prometendo uma coisa que não é palpável, não é real, né? Que está já lidando com aquela perspectiva. O mais fácil, né? É sempre melhor. Não, aqui, por exemplo, eu sei de agências que têm até revistas próprias, que vendem páginas e até capas de revista para as meninas saírem em valores exorbitantes, né? Então, tudo isso, fama, tudo né? isso existe. Tudo isso existe. Nada contra. Acho que o mercado ele está aí para ser explorado, mas eu não encaixo isso como um mercado profissional. É um mercado paralelo, é um mercado de exploração. Então, eu deixo bem claro, quando a pessoa, por exemplo, essa semana mesmo, eu entrevistei uma menina, muito bonita, por sinal, que já tinha passado por essas experiências com outras agências locais. A mãe dela falou assim, não, você me convenceu com seus argumentos. Não, eu não estou querendo convencer a senhora, eu estou mostrando uma realidade. Qual que é o processo? A mãe me perguntou, então, minha filha vai fazer seu curso, mas você me promete, você me garante que ela vai trabalhar? Eu disse, não, eu não sou bruxo. Eu não sou mago, eu não sou adivinho. Eu vejo uma garota bonita na minha frente, eu não sei se a sua filha tem vocação, eu não sei se a sua filha tem talento, e não sei se a sua filha terá disciplina para se tornar uma modelo. Então, eu não posso garantir nada para a senhora. O que eu vejo aqui é uma estampa, é uma menina bonita. É o que eu posso dizer para a senhora agora. Eu vou descobrir tudo isso convivendo com ela, moldando ela. Então, é isso que é o diferencial do meu trabalho. É porque há uma sinceridade, né? Sim. E eu sempre vi muito isso desde a New Face mesmo, né? Porque eu já presenciei alguns fatos, né?
que às vezes eu levava, Marcelo, tem uma menina ainda aí. Aí eu falava, Marcelo, essa menina é linda, Marcelo, como assim? Aí ele falava assim, não, mas ela não tem o perfil, o crescimento dela tá assim, 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 então ela vai chegar a essa altura e ela não vai ter, né, um futuro pela frente. E ele era muito sincero, né, Sim, o nesse Marcelo, momento. o Marcelo, nesse ponto, ele é muito parecido comigo. Continua, mas assim, um adendo. Essa época que a Graça está colocando aqui, Década gente, de 90. é onde a métrica era muito, vou chamar de radical. Então, assim, a gente não somos nós, não sou eu, não é Ronaldo. Era a exigência do mercado do momento. O mercado era muito fechado. Então, assim, a menina era 1,75 acima, quadril sempre era abaixo de 90. E vou colocar os anos 2000, onde, assim, o Brasil, ele estourou no mundo inteiro. Então, assim, a gente está falando de Gisele e companhia. Então, assim, era muito difícil ver uma menina de 1,65, maravilhosa, linda, e essa menina entrar no mercado. Hoje, a gente tem meninas com esse perfil trabalhando muito aqui em Goiás. Mas aí, tipo... Mesmo havendo essa diferença, e muitas vezes a mídia passa de uma forma errônea, não é isso, Ronaldo? Assim, sim. Essa pulverização, essa facilidade de gêneros e tudo mais, mas ainda existe uma métrica. Hoje, para eu tirar uma menina, né, e depois a gente vai falar inclusive disso, Ronaldo, de 1,70 abaixo, ela continua tendo que ser quase que excepcional, não é isso, Ronaldo? Sim, tem que ter um corpo muito bonito, tem que ter um rosto muito bonito e tem que ter outros adjetivos no sentido da comunicação. Porque hoje, como o Marcelo está dizendo, hoje o mercado, ele está... Eu nunca presenciei uma fase tão de diversidade. Isso, eu queria até te falar sobre isso. Há uma democratização com certeza. de modelos na moda. Então, o que eu percebo, né, dentro desses 25 anos que eu trabalho? Tinha um padrão, que eu já presenciei, não, a modelo ideal com quadril 90. Hoje não há mais isso. Aí só quero te perguntar, o que você acha dessa democratização toda? Assim, a impressão que eu tenho hoje é que todo mundo pode, realmente pode. Mas como você vê isso como um treinador? Bom, existe mais assim oportunidades, digamos assim, para quem acalenta esse sonho, né? E que tem realmente isso como uma vocação. Às vezes uma menina não tem potencial e condições estéticas para se tornar uma modelo fashion, devido ao padrão estético, ela pode muito bem, até mesmo pelas redes sociais, se tornar uma excelente comunicadora. Hoje o mercado não quer só aquela menina também que saiba andar, que saiba fotografar. Ele quer uma menina que também que se comunica, que se fala, que vende por si só o produto. Então, isso é muito importante. Então, nesse ponto, eu acho que se tornou mais interessante. As modelos, realmente, dentro do padrão fashion, ainda é exigido e são elas que ganham mais dinheiro no Olimpo da moda, vamos chamar assim, nos grandes centros de desfiles, principalmente de alta costura, que se resume em Paris. O high fashion, né, que a gente o high chama. fashion de prêt-à-porter. O que essas modelos ganham, né, para estar nesses desfiles dessas grandes maisons, são quantias fabulosas, né? Mas isso é um Olimpo destinado a poucas. Mas hoje existe uma diversidade muito grande em vários segmentos de mercado. Hoje eu trabalho com o mercado internacional, principalmente o mercado asiático, que já visa, inclusive, um outro padrão de beleza, como modelos mais comerciais, no sentido que são chamadas de curves, ou curves, e até as modelos plus size. Hoje, não só eu, mas como a agência do Marcelo, nós temos a Mia, que é da Lorena Ganan, que é uma ex-modelo nossa da época de... Inclusive, ela foi entrevistada também por nós. É uma grande profissional. Hoje, o trabalho que ela desenvolve nessa área de scalper... Cuidado, né, Ronaldo? Não, que acho que é uma coisa que a gente sempre buscou muito. E muitas pessoas, assim, né? Tipo, você que tá aí do outro lado, menino que sonha, existe uma gama gigante de possibilidades de você ir para fora do Brasil. Mas tem que ter cuidado também para com quem que você vai, né? Exatamente. Não é ir, é como você vai ser cuidado fora. Porque lá faz diferença. Porque lá fora também, Graça, existem agências e agências. Tem agência que não te dá uma estrutura. As modelos, por exemplo, que saem daqui através da Mia, saem todas com visto de trabalho no passaporte, com contrato, com garantias, entendeu? Com toda uma assistência dada. Justamente por quê? Porque a Lorena foi modelo, então ela vivenciou na pele tudo isso que as modelos passam, né? Então, ela tem toda uma dedicação, juntamente com a Cláudia, que é uma modelo atuante hoje, que mora na cidade de Guangzhou, né?
que dá todo esse suporte. Então, é um outro alerta também que a gente faz. Muito cuidado com os convites também de agências que querem te levar para fora. Né? Eu já presenciei casos no meu passado, trabalhando com uma outra agência local aqui, de meninas que chegaram, por exemplo, na Índia, foram abandonadas, não tiveram um pingo de suporte. Modelos que viajaram sem visto de trabalho, trabalharam 6 meses, na hora de receber a agência local, recebeu o quê? Você não tem visto de trabalho, você está com visto de turista. O modelo voltar devendo, aliás, tem que trabalhar com outros tipos de situações lá, ser hostel em festas, em boates, para juntar dinheiro para comprar passagem de volta. Então, tudo isso eu já vivenciei, já presenciei, e eu coloco isso como um alerta. Coloco isso como um alerta. Só para finalizar, né, o gancho dessa história toda que o Ronaldo está falando, porque assim, é tão delicado, porque a gente está falando de sonho. Sonho é algo muito complicado. Sim. Hoje, sair do Brasil e ser bem-sucedido nessa área, eu acho que 10 entre 10 modelos, porque a gente sabe a nossa realidade nacional. Se eu for chegar na nossa realidade regional, então, assim, é outra história. Essas meninas com esse padrão internacional high fashion, a oportunidade para elas aqui é mínima. É totalmente mínima. Não são absorvidas aqui. E com essa abertura do mercado mundial, né? Falou-se tanto de globalização e, às vezes, eu penso que muitos profissionais esquecem disso. Hoje, né, assim, a gente conversa muito isso, porque a gente vivencia isso há 3 anos, porque até então falava mercado internacional para a gente já, né, tipo, não vou mexer com isso, é perder tempo, é perder modelo. Durante muito tempo, não é, Ronaldo? Foi a nossa realidade. Mas tipo na assim, época da New Face, nós tivemos um trabalho bom, assim, no sentido não só de valorização, mas de retorno financeiro também, Marcelo. Com agentes, com scouters bons também. Sim, mas aí perdeu-se esse mercado. Sim. Né, a gente ficou muito tempo receoso, acho que é a palavra para não falar outra, que a gente não queria saber disso. Então foi um processo também de reconquista de credibilidade, né, para a gente confiar de mandar novamente meninas e meninos para fora. Entendeu? Não se trata só de financeiro. É essa coisa do cuidado. Sabe? Tipo, antes você levava 1 ano fora viajando, hoje os contratos são, né, curtos, 3 meses, então se a menina está rodando ali. Mas assim, com tudo isso, a gente ainda não pode, né, assim, a gente acredita no seu potencial, mas tem uma coisa que hoje eu falo muito para os modelos, que é tipo, não é o melhor corpo, não é o melhor rosto. Existe o carisma também, né, Ronaldo? Não adianta nada você ter todo uma imagem se você não conquista aquelas pessoas com quem você está. Você está sempre de mau humor, você está sempre, sabe, reclamando de tudo e todos. Porque falando de mercado internacional, a modelo ela está num país diferente, cultura diferente, ela nem sempre domina aquela língua daquele país e assim, há um atributo de coisas, além dessa modelo ser muito nova. Sim. Então, ela chega no lugar, então, se ela não tiver todo esse respaldo... Esse preparo também. Aí ela realmente, eu já vi, assim, modelo, assim, de perder literalmente os cabelos, sabe? Do cabelo começar a cair. Não, literalmente. Sim, acontece. Isso é traumas. De ficar obesa, assim, sabe? Passam a comer mais. Passam a comer mais. A então, ansiedade, assim, né? aumento de peso, aí ela não consegue trabalhar. Aí ela tem que ser, como se diz, tem que mandar ela para casa. Assim, esse trabalho, são 2 extremos. Esse trabalho que a gente faz na formação de curso, ou seja, de começar uma carreira, que é super importante, ele é essencial, ele é básico, não só para a questão técnica, né? Mas também para ter a condição de estar próximo a esses aspirantes a esses modelos New Face, para saber realmente o quê? O comprometimento, a personalidade, o caráter. E assim, pessoas comprometidas, eu vejo que elas chegam muito além. Eu queria até que nosso diretor soltasse um dos primeiros vídeos, né? Que é a Giovana Veríssimo, assim, que eu acho incrível, que foi uma das modelos que foi treinada por vocês. Ela fez curso comigo na época da Matriz, né? Acho que em 2009, 2010, foi logo quando eu cheguei dos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas veem o sucesso, mas não entendem, né, a estrutura por trás dessa modelo também. É muita dedicação, né? É muita dedicação, muita força de vontade, muito esforço. Às vezes, Graça, tem meninas que não são tão esteticamente bonitas, mas a menina tem tanta vocação e tem tanto talento que ela
ela, sabe, Vira detalhe o resto, né? justamente, Vira. E ela justamente. corre atrás disso. Eu tenho, assim, um exemplo de uma, assim, que eu admiro demais. Então, assim, aqui ela nunca foi absorvida pelo nosso mercado, mas hoje ela brilha no mercado internacional, que é isso que acontece muito, né? Vamos pegar a história da Giovana, porque é uma menina que começou com 7, 8 anos de idade, acho que com 13 ela fez curso com o Ronaldo, só que assim, pensa, dos 8 até os 13, ela foi começar a trabalhar, acho que com 16, 17 anos, né, Ronaldo? Então, assim, as pessoas entenderem também que existe esse tempo. O tempo de maturação. Ela mesma falava assim, Graça, eu queria tanto trabalhar com você, e aí você falava não, mas não era eu que falava não para ela. Era o mercado que ela não estava pronta. Mas quando o mercado, ela ficou pronta, ela que fala não para mim agora. Mas nesse ponto eu acho que agora ela a é uma gente é querida. agraciado, né, Ronaldo? Porque assim, esse time assim, da era, vou chamar era de ouro dos modelos, as meninas com 11, 12 anos, né, elas já estavam assim fazendo curso de modelo, né? Com 13, 14 anos ela já estava participando dos grandes concursos de modelos que eram as grandes vitrines para elas, porque assim com 16, 18 anos, se ela não tivesse estourado, era fim de carreira. Hoje já mudou um pouco isso. Hoje, por exemplo, eu não mandar um modelo para fora se não for maior de idade, a gente não faz isso. E nessa época da New Faces, Graça, foram muitos nomes, né, que foram lançados. O Marcelo mesmo nessa época era head booker da agência. Inclusive, assim, eu acho que ele sabe muito mais, né, falar sobre essas modelos. Não é uma biblioteca, é um HD ambulante, né? Porque ele inclusive tem um acervo, né, de fotos, né, que nem eu tenho, né? Olha. Nem eu tenho, né? Então foram muitas modelos, né, Marcelo? Isso. Eu preciso aprender a fazer pose. Preciso aprender a fazer pose para fotografar para minha marca. Não existe isso. Fotografar não é isso. Fotografar é, primeiramente, você conhecer as suas emoções, saber exteriorizar isso através da sua expressão facial, da sua expressão corporal. O meu curso, inclusive, também ele é muito procurado por pessoas que não querem esse objetivo profissional. Buscam aprimoramento das habilidades pessoais, no sentido da melhoria da melhoria da postura estética, posicionamento de imagem, desenvoltura, elegância, comportamento, que é muito mais aprofundado do que somente uma má formação na coluna. É a forma como você pisa, respiração, projeção de braço, introspecção de pescoço, sabe, cessos, tiques, cacuetes, que mulher tem demais, né? A pessoa depois ela vai aprender a andar corretamente, vai ter porte e elegância, né? Depois tem a parte de passarela, que você aprende as técnicas, as diferenciações dos desfiles, a forma correta de você desfilar desde uma linha praia a uma linha biê com seus devidos acessórios, né? A forma como a pessoa tira e veste um casaco, como carrega uma bolsa de mão, né? A parte, por exemplo, de fotografia, a gente associa essa parte técnica também, esses termos técnicos, o que é plano, nível, foco, luz, contraluz, se a foto tem um perfil comercial, se tem um perfil institucional. Aí já vem as divisões, o que é foto para lookbook, campanha de moda, lifestyle, né? E trabalhar justamente o quê? Mas eu falei, gente, coach. Ele é um coach model. E trabalhar essa parte realmente do que é você se posicionar na frente de um fotógrafo. Porque assim, né, tipo, o Ronaldo falou lá no início, Yufon, né? Na época, Yufon não era bem uma escola de modelos, né, Ronaldo? Não, era etiqueta social, né? Então, assim, hoje você quase não escuta mais esse termo, né? Mas eu primo muito em ensinar isso, porque o mercado gosta, primeiro, você está lidando com a sua imagem, lidando com o público. Eu acho que a pessoa ela tem que saber se introduzir, se apresentar, né, ter segurança e passar essa confiança na hora de um casting, de uma entrevista. Então, a gente ensina... Tem até um outro videozinho aí. Na minha opinião, eu acho que todos, homens e mulheres, poderiam fazer um curso hoje, né, chamado de modelo. Eu quero fazer um curso. Mas você é nossa professora também, né? Não, vamos falar da nossa sociedade, né? Tantas mulheres, né, de repente riquíssimas, assim, que não sabem carregar uma bolsa, né? Não sabem andar de salto alto. Então, assim, ninguém nasceu sabendo. Então, eu vejo não como assim, eu quero ser modelo, mas uma forma de você se melhorar enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo. Para mim, o curso de modelos, ele serviu, claro, como ferramenta de trabalho, mas eu uso ele o tempo todo na minha vida. Sim, é um curso para a vida, eu digo isso. Eu ouço muito isso. É um curso Inclusive, para a vida. teve uma cliente em comum, né, nossa, que, né, participou do seu desfile. A marca dela, né? A marca dela. A Silvane colocou a filha, porque a filha trabalhava, né, com
com a marca, e ela mesma resolveu a fazer o curso também. Sim. E o sucesso, assim, o retorno foi tão satisfatório daquilo que ela esperava, que ela almejava, né? Para vocês verem os nomes que essa pessoa forma. O Marcelo sabe dizer aí, enumerem as modelos da época da New Face que se tornaram vamos lá, hoje. acho que a primeira grande, assim, né, que eu tive a honra de conhecer a Roberta Roncato, né? Sim. Que hoje ela não trabalha como modelo, mas ela é da área jurídica, né, em Goiás. Advogada, até juíza. Cristina Nunes, que foi Miss Goiás, né? Tipo, na época ela fez um grande sucesso fora do Brasil. Mas perfil internacional foram muitas, Thiago né? Alves, Luiz Borges, Andréa Borges, Gente. Marília Dutra, Carla Carlinha Azevedo, Larissa Andrade, ele Viviane sabe, ele tá me Sá, escondendo, ele sabe de Liliane Fernandes, são muitas, Olha, né? e para mim foi uma Leandra safra. Smith, Como Cíntia que vocês Oliveira. conseguiram assim, jogar uma safra tão incrível no mercado? Isso foi repercussão do meu trabalho. Eu nunca fui atrás de ninguém. Todas essas pessoas apareceram na minha porta. Foram atrás de mim. Eu tô falando agora, vamos falar da década do ano 2000, né? Dessas últimas décadas que eu vivi muito de perto. É impressionante, assim, os modelos que nós tínhamos acesso. E hoje eu sinto muita falta disso, viu, Ronaldo e Marcelo? E eu posso fazer um adendo dessa história toda, porque quando eu consegui, eu vou falar que eu consegui, gente, porque eu batalhei para ter oportunidade, tá? Em 98, quando eu virei booker da agência, nomes como Edgar, Lucian, Bel Lucena, Cristina Nunes, Elizabeth Marinho, me ajuda aí, Michel Joubert, Soraya Mioto, Soraya Mioto, enfim, assim, existia, gente. Priscila Santos, enfim, uma infinidade de nomes que de repente para hoje, para essa nova geração aí não se lembre, né? Mas assim, quem é da minha geração, da geração do Ronaldo, assim, sabe bem, porque estava o tempo todo em todos os lugares. Em 98 surgiu uma nova safra de modelos, que foi onde saiu o Thiago Alves, saiu Lorena Ganan, saiu Carlinha Azevedo. Foi na época que eu estava bem. E esses meninos, assim, eles estouraram não só Goiás, Brasil, mas fora, mas internacionalmente. Como começou a projeção dos modelos, nossos modelos no mercado internacional. Ele citou Marília Dutra ali. Marília, ela trabalhou 10 anos com Oscar de la Renta e hoje ela é uma das musa, né, que a gente chama de Carolina Herrera. Isso. Então, assim, é um orgulho muito grande e a grande maioria não tem ideia. Nem no Brasil, talvez, as pessoas saibam disso. Não. E saiu de Goiás, saiu de uma formação de um curso de modelos. Então, assim, houve um preparo. Ela esteve aqui, eu acho que ela falou disso, né? Sim, se voltar lá nos vídeos que vocês têm aí acesso, ela vai estar falando disso. Como foi importante o preparo. Assim como nós temos uma modelo que é antes do meu início, mas que eu tive a oportunidade de trabalhar quando ela estava começando aqui, depois, posteriormente, foi Cláudia Liz. É a modelo goiana. Essa, gente, que eu queria lembrar. É a modelo goiana, e de uma certa forma, nenhuma modelo goiana chegou ao patamar dela. A primeira top model. A primeira top model brasileira foi ela, inclusive antes de Shirley Malman. Assim como nós temos. Sem noção disso. Assim como nós temos um modelo masculino, também goiano, que chamava Sérgio Melo, que tem nenhum outro modelo brasileiro chegou ao patamar onde ele chegou. Ele trabalhou, inclusive, para todas as grifes internacionais do mundo. Hoje ele é um homem que ele é mais velho que eu. Ele deve estar com seus 65 anos, né? Mas é uma pessoa que hoje está afastada, vive no Rio de Janeiro, mas nenhum modelo masculino chegou ao patamar dele. Sérgio Melo, que foi antes de eu começar. Ronaldo, a gente já está chegando, infelizmente, ao final do nosso né? programa. Tem tanta coisa para falar ainda. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou dessa questão desse modelo, né? Que hoje ele está mais velho que você, que ele não trabalha mais, né? Não, Sérgio Melo não. Tem tempos que eu não vejo, não vejo nada dele. Há anos, décadas, aliás. Hoje, na minha realidade, dentro do meu trabalho, o que eu percebo? Que tem algumas marcas querendo esse perfil de modelo 50+, 60+. O que você tem a me dizer sobre esse aspecto, sobre essa mudança? Isso é uma evolução, porque eu acho que as marcas sentem necessidade de buscar modelos, né, que os clientes que a consomem têm essa identidade com a própria marca. Isso é normal. E hoje você prepara esses modelos? Sim. Se tiver uma modelo aí 50, 60, diferença. 70... Pode ser uma garota de 14, 15, 16 anos,
com uma pessoa de 30, 40, 50, o processo inicial é o mesmo. Só que é óbvio, tem a questão do tempo, né? É diferente de uma pessoa. Tanto é que, por exemplo, quem são as modelos hoje que trabalham no mercado às 40 mais, às 50 mais, às 60 mais? São modelos que começaram há muitos anos atrás, né? Que começaram com seus 15, 16, 18 anos. Então, o mercado busca essas figuras, esses modelos, porque já estão prontas. Elas sabem andar, sabem desfilar, sabem posar, né? Sabem vender realmente um produto, quer seja ele fotografando, desfilando ou falando do próprio produto. Então, existe essa carência. Eu vejo isso como uma evolução. Mas o meu curso, inclusive, eu já tive alunas de 70 anos fazendo o meu curso, né? Inclusive, aproveitando o ensejo, a gente está com as matrículas abertas para o curso do segundo semestre, que vai começar agora dia 9 de setembro, né? O interessante seria a pessoa fazer um contato através do meu WhatsApp, que é 962... Está aparecendo, né, aí na sua tela. 984182482. Esse de baixo pode desconsiderar, só o 984182482. Ou no próprio Instagram, né? Que é @RonaldoOliveiraModels, né? Marcar uma entrevista de avaliação, que é interessante que seja marcado para a pessoa ter uma orientação específica naquilo que ela está buscando, né? O curso ele começa em setembro, termina no final de dezembro, né? São 3 meses de aula, onde as aulas são ministradas 2 vezes na semana, uma carga horária de 60 horas, colocando todo esse currículo que eu já tinha falado anteriormente: postura, andamento, passarela, fotografia, comportamento, com excelentes profissionais em todas os modos, em todos os tópicos. A Delita Costa, por exemplo, é um papa na área de boas maneiras. Trabalha comigo há mais de 30 anos, dando cursos a parte de etiqueta, né? Não abro mão do trabalho dela. Eu acho isso de fundamental, isso. Eu acho que boas maneiras, comportamento, é uma questão de conveniência e polidez. Você tem que saber ter e aplicar no momento certo, sem snobismo. Mas é essencial para uma pessoa que trabalha com a sua imagem, trabalha com o público. Marcelo, tem alguma pergunta que está coçando aí antes da gente finalizar esse momento? Que você queria ter feito e não fez? É a sua última chance. Na verdade, eu penso que são várias, mas eu acho que aí já seria um outro programa. Porque, assim, nós não estamos aqui para polemizar nada, porque, assim, eu sei que a audiência ali tem várias perguntas, né, sobre o nosso mercado, porque muitas vezes, de novo, a gente trabalha com a audiência, mas muitas vezes, de uma forma errônea, é passado para as pessoas um lado feio do nosso trabalho, né, Ronaldo? Assim, a modelo, por mais que hoje todo mundo saiba que é uma profissão, durante muito tempo a gente viveu de uma forma pejorativa, porque, né, assim, as pessoas faziam uma associação muito feia ao nosso trabalho. Teve uma minissérie que, né, acho que tanto eu quanto o Ronaldo fomos tantas vezes, né, em programas de TV, rádio, para tentar mostrar que existe, mas não faz parte de uma realidade profissional. Então, assim, se eu fosse fazer uma pergunta para ele, seria nesse segmento. Mas não é o momento, porque eu acho que o momento é, tipo, a gente está falando de sonho, a gente está falando, né, tipo, de carreira, a gente está falando de um novo mundo para pessoas que buscam uma profissão que eu escolhi, que eu tive o prazer de conviver com os melhores. Então, assim, eu acho que não cabe a gente falar de coisas feias. Eu acho que a gente tem que enaltecer o belo. Ele não quer colocar fogo no parquinho, gente. Hoje não. Hoje não. Se vocês acharem conveniente, partimos para o segundo programa, então, entendeu? Não sei. Segundo programa, aguardem, parte 2. E eu gostaria que o Ronaldo deixasse uma super mensagem para nossa audiência, que é a nossa audiência de moda, cultura, beleza e coisas boas que a gente fala aqui nesse programa. Não, eu acho que o que eu deixo de mensagem, mediante a tudo que a gente conversou, né? Se você é uma pessoa que tem esse sonho, acredite. E sonho, a gente não fica em casa sonhando, né? Sonho como futuro, como carreira, se programa e se constrói, né? E que se você realmente tem isso, corra atrás. Corra atrás, mas corra dentro de um caminho certo, entendeu? Sempre acreditando no que virá, o que é reservado para você. Eu acho que a gente, quando você faz alguma coisa com amor, né, um amor incondicional, querendo, né, eu acho que tudo é possível, porque isso já move uma energia, né, que vai ao encontro daquilo que a pessoa está buscando. Fácil não é, mas todas as dificuldades que são colocadas na trajetória, no caminho de cada qual, é a título até de uma seleção natural,
de discernimento, de aprendizado para a sua própria evolução, tanto profissionalmente como pessoa, como ser humano. Esse programa é para você, compartilhe, porque esse programa está incrivelmente inédito. Eu queria agradecer a sua presença. Imagina, Graça, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A presença do nosso querido, meu parceiro aqui, ó, maravilhoso. E esse foi mais um StarCast que você não pode perder. Beijo!